Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia, 7 temas no total, 2 deles destacados em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A OTAN está preocupada com a ampliação dos BRICS. A ampliação dos BRICS é um tema que eu discuti com vocês na sexta-feira, no final da semana passada. Falei sobre a cúpula dos BRICS e sobre a decisão de trazer mais 6 membros aos BRICS, junto com os outros 5 que já estavam, 11 membros no total. E a partir do momento em que o BRICS traz novos membros, ele acaba gerando um aumento do seu próprio peso dentro do debate global. E a OTAN faz uma reflexão sobre isso. Boa parte dessa reflexão vocês já encontram nos artigos, nas falas dos articulistas e comentaristas da mídia corporativa, que já fizeram alguma avaliação sobre isso. Já existe aí uma propaganda da OTAN rolando na mídia corporativa, mas esse artigo aqui do Atlantic Council, ou Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, ele traz algumas ideias a respeito, algumas conclusões da OTAN, já que trata-se de um centro de estudos da OTAN, a respeito dessa expansão dos BRICS. Acho que é interessante a leitura, não apenas assistir à minha avaliação sobre isso, mas, sobretudo, ler esse artigo com todo o cuidado do mundo. Logicamente, trata-se de um centro de estudos da OTAN, então é necessário ler nas entrelinhas e escapar das propagandas da OTAN. Mas eu acredito que a leitura que vocês vão fazer desse artigo vai trazer algumas boas conclusões. Claro, a minha posição aqui no canal é uma posição contrária à da OTAN, mas não é por isso que a leitura de um artigo ligado à OTAN não vai gerar boas reflexões, desde que, logicamente, com uma leitura cuidadosa. O título do artigo é o seguinte: o BRICS está duplicando o número de membros. O bloco é um novo rival do G7? É aquela ideia que eu comentei com vocês. É mais do que apresentar um rival do G7, um rival do G7, rival do jogador, né? Um rival do G7, é trazer o quê? É trazer uma ideia, uma propaganda de que, e no caso do artigo, essa coisa está apresentada de uma maneira sutil como um risco. Uma espécie de ideia de que os BRICS são cada vez mais um movimento anti-Ocidente. Para quê? Para tentar afastar os países que têm vontade de aderir aos BRICS, de promover a sua adesão a esse grupo, mas que temem perder os seus mercados, as suas relações comerciais com países que fazem parte da bolha da OTAN. Há esse trabalho, e esse trabalho é evidente, a gente tem discutido isso aqui no canal. Mas esse texto ele traz isso de uma maneira mais sutil, colocando o seguinte: os BRICS só terão um posicionamento anti-ocidental se prevalecer ali dentro a visão da China, da Rússia, que já são membros dos BRICS, e também do Irã, que agora é mais um adversário dos Estados Unidos a estar nos BRICS. Ou seja, isso cria uma espécie de... é uma tentativa de divisão. Brasil, Índia, todos os outros países que não China, Rússia, Irã, tomem cuidado com esses 3, porque eles vão tentar arrastar vocês para uma posição anti-ocidental. Existe esse trabalho. Além de vender os BRICS como um potencial grupo anti-ocidental, o que ele nunca foi, inclusive mesmo nas falas das lideranças que têm divergências profundas com a bolha da OTAN, esse tipo de visão sobre os BRICS nunca foi apresentado. Vamos falar aqui um pouquinho, então, trago 2 pontos. Vamos falar? Não, já estou falando, né? Isso é só hábito de fala mesmo. Trago 2 pontos para discussão. Nos mapinhas que eu trouxe aí estão os novos membros dos BRICS. Em cima ali, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito
e Etiópia, e no mapinha de baixo, claro que eu não consegui enquadrar todo mundo na mesma região, eu fiz um segundo mapinha ali embaixo, coloquei a Argentina, que é o 6º membro da OTAN, e eu trago 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. O PIB dos BRICS representa agora 37% do PIB global, enquanto o G7 representa 29%. Significa o quê? Que os PIBs não, né? Os BRICS ganham um peso ainda maior no debate internacional. Isso aqui é algo destacado por várias matérias que apareceram, muitas delas inclusive na mídia corporativa. Quando vocês lerem o artigo, ou melhor, né, uma coletânea de artigos, são vários artigos de comentaristas diferentes dentro de um artigo só, esse que eu estou indicando para vocês aqui, que eu trouxe para a discussão, vocês vão ver que esses números do peso dos BRICS, eles são reduzidos, os números são puxados para baixo, porque trata-se logicamente de um artigo ligado não só aos interesses do G7, como aos interesses dos BRICS. Dos BRICS não, da OTAN. Quando a gente fala de G7 e OTAN, a agenda que norteia as discussões da OTAN e do G7 são, em boa medida, se não quase toda ela, a agenda dos interesses financeiros britânicos e estadunidenses. O G7 tem mais membros para além dos Estados Unidos e do Reino Unido. A OTAN tem muito mais membros para além dos britânicos e dos estadunidenses, mas logicamente que a linha geral dos projetos privilegia as oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Não à toa eu sempre digo a mesma coisa, a OTAN é um braço armado dos interesses britânicos e estadunidenses que colocam dentro desse projeto os outros países membros. Segundo ponto, os BRICS terão enorme peso em produção de alimentos, metais e energia, ou seja, a base, aquilo que tem sido discutido de maneira fervorosa nesse cenário de crise, que é o setor energético e o setor alimentar, tanto é que são os focos preferenciais da reformatação das cadeias de suprimentos, aquilo que aparece em vários artigos do Fórum Econômico Mundial como o Great Reset, ou o Grande Reinício. Com a expansão dos BRICS, a solidez da produção de alimentos, de metais e de energia torna-se ainda mais robusta, ou seja, os BRICS são um grupo ainda mais potente e mais sólido, e tem uma fila enorme de países a fazerem parte dos BRICS. Claro que antes dos BRICS continuarem expandindo, ampliando a sua base de membros, é preciso que os BRICS estabeleçam de maneira horizontal, como tem feito até então, o que os BRICS são na verdade, qual é o objetivo dos BRICS e que tipo de linha, fio condutor, vai nortear os BRICS. Isso precisa ficar muito claro, porque lógico que um grupo crescendo, ele vai ter novas ideias que vão sendo colocadas ali. Na medida em que os BRICS não colocarem pontos importantes e fixos, o próprio grupo tende a se transformar em um caos. Isso aparece nesse artigo, inclusive. É uma das partes evidentemente verdadeiras do artigo, só que, claro, a OTAN vai trabalhar para amplificar essas divergências. Ao longo do artigo, desse artigo aí, aparecem várias sugestões de como amplificar essas divergências aí. Continuamos no mesmo assunto, trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O artigo destaca a palavra democrático para caracterizar o G7, como que criando um diferencial em relação aos BRICS. A mídia corporativa já abordou a coisa dessa maneira, falo aqui a mídia televisiva. Se vocês prestarem atenção em algumas matérias que abordaram a questão da expansão dos BRICS, houve um foco para demonstrar o caráter antidemocrático dos países que agora compõem os BRICS, junto com outros países de caráter autocrático que já ocupavam os BRICS. E aí vem novamente a carga. Cuidado Brasil, cuidado Índia e, claro, também cuidado África do Sul. Mas o foco em Índia, tome cuidado, e Brasil, tome cuidado, tem o grande interesse de gerar cisânia no meio disso aí tudo. E quando a gente vai observar, e é o que eu coloquei entre parênteses ali,
O caráter democrático das discussões do G7, ele praticamente inexiste. Quando a gente vai ver as discussões do G7, é algo vomitado de cima para baixo, para que os outros membros, que não aqueles que dizem respeito aos interesses britânicos e estadunidenses, acatarem as ordens. Quando a gente fala do G7, a gente fala de ordens anglo-yankees sendo dadas aos outros membros. Algo não muito diferente daquilo que se passa na OTAN. Ah, isso não é verdade. Para a gente olhar isso, basta ver que boa parte dos projetos da OTAN e do G7 não favorecem a maior parte dos membros, sobretudo no que tange a OTAN. O projeto da OTAN desfavorece a Europa continental em boa medida. Então, por que diabos o texto destaca o caráter democrático se o próprio projeto da OTAN não favorece os seus países membros? Os BRICS, por si só, favorecem muito mais os seus países membros do que o projeto da OTAN no geral, que desfavorece a maior parte dos seus membros. Tanto é que existem divergências dentro da OTAN que dificilmente são ouvidas. Segundo ponto. O texto destaca, o texto em questão que estamos discutindo aqui do Atlantic Council, o texto destaca o sucesso da China ao promover o diálogo entre Irã e Arábia Saudita, a ponto de ambos agora serem membros dos BRICS. O texto até coloca o seguinte, algo inimaginável. Há algum tempo atrás, pensar no Irã e nos países do Golfo Pérsico compondo o mesmo grupo e dialogando. Isso é uma vitória diplomática da China. Claro, tem outros países da região que contribuíram, já discutimos isso. Mas há um grande sucesso da China que encabeçou publicamente essa iniciativa. E isso comprova mais uma vez e alça mais uma vez a China a uma imagem que os Estados Unidos não gostam, que é de adulto na sala, aquele que traz a estabilidade enquanto o outro lado propõe o caos. Continua ali nas letrinhas vermelhas. O que revela a mudança dos ventos no Oriente Médio. O Oriente Médio tem buscado a estabilidade porque entende que quanto mais o caos impera na região, mais isso abre espaços para intromissões de Estados Unidos, Reino Unido, França, daqueles interesses que historicamente sempre aproveitaram as divisões regionais para promoverem a sua agenda. Quando a China promove a convergência de interesses, promove o diálogo, ela reduz esses espaços. E, lógico, isso abre espaços para ela também. Falei algumas vezes aqui no canal que a China já espera um Iêmen pacificado porque tem interesses econômicos ali dentro. Mas isso não tira a validade de um Iêmen pacificado. Ninguém aqui vai querer propor a guerra só porque é contra a China, ou alguém aí que está assistindo o vídeo que não gosta da China vai preferir um Iêmen em crise humanitária, em guerra interna, e logicamente com intervenção externa, só que para que a China não comercialize. Ora, se a agenda comercial da China está sendo levada a cabo e trazendo paz ao Iêmen, é uma agenda comercial que tem um resultado positivo. É o tipo de trabalho que a China tem feito. Ao contrário disso, quem tem perdido espaço hegemônico, no caso britânicos e estadunidenses, tem proposto a agenda do caos. Terceiro ponto, letrinhas verdes. O Egito tem importância estratégica por causa do canal de Suez e de novas reservas de gás que o país dispõe. Essa questão do canal de Suez, que é uma rota comercial importantíssima, traz a importância do Egito. Alguns de vocês comentaram, eu preferia um outro país no lugar do Egito, eu preferia um outro país no lugar da Etiópia, eu preferia um outro país no lugar do México. Eu tendo a concordar com vários de vocês, tanto é que eu mesmo no vídeo da sexta-feira, foi quinta ou sexta? Foi sexta, né? Eu mesmo coloquei a minha posição sobre preferências minhas, né? Eu preferi esse país, mas esse país não está muito afim agora, neste momento, está fazendo está seguindo um outro roteiro, talvez um outro país daquela região, mas o Egito tem essa importância e o artigo destaca. Se o artigo da OTAN destaca é porque há essa preocupação. Essa questão do canal de Suez tinha me passado na minha avaliação da sexta-feira e o artigo complementou e eu trouxe aqui para discussão agora. Continuamos aí, mais uma telinha, está aí o Narendra Modi, líder político indiano, e o Luiz Inácio da Silva, né, o Lula aí como o líder político do Brasil, porque vamos falar um pouco a respeito deles que aparecem no texto, né?
Vamos falar mais um pouco, porque eu já tinha discutido ambos aqui, né? Letrinhas azuis. O artigo manda um recado para o Brasil e para a Índia, que querem ser uma alternativa de investimentos. Quando a gente vê a bolha da OTAN acenando para a possibilidade de sancionar a China, isso já me parece um projeto bastante evidente, já discutimos isso aqui no canal, sobretudo se houver um conflito regional, Mar da China Meridional, Taiwan ou o que o valha, Coreia do Norte, não sabemos ainda, né? Muitos investimentos sairão da China, não sei de que maneira isso vai acontecer, será drástico, logicamente, será um episódio bastante catastrófico, mas alguns países eles acenam como um novo rumo de investimentos e por isso tentam colocar um pé em cada canoa. O Brasil faz isso evidentemente, isso é uma coisa clara na política externa do Brasil, e a Índia também faz. A África do Sul faz isso também, mas quando o artigo se refere a possíveis destinos de investimentos, a mesma coisa que está no discurso do López Obrador do México, que para mim agora seria talvez o primeiro da fila, depois que o Irã entrou, né? O Irã era o meu primeiro da fila, o Irã entrou, então agora é o México. O próprio López Obrador falou, não é momento de discutir a entrada nos BRICS, desejo boa sorte, acho que é um grupo importante, mas agora eu não quero. Uma das coisas, um dos fatores que explicam a decisão do López Obrador é querer ser destino de investimentos e querer deixar mais as portas abertas para a bolha da OTAN. Estou aqui tentando compreender à luz das coisas que eu estou avaliando. Tá? Para mim, é um dos motivos do López Obrador fazer isso. Para mim, a posição da Índia e do Brasil também tem a ver com isso. A Índia é escancarada essa conduta. De eu quero ser um destino alternativo quando houver sanções contra a China. Continuamos ali nas letrinhas azuis. Então, o artigo manda um recado para Brasil e Índia sobre serem controlados pela China. Esses serem controlados pela China é um elemento da discórdia. Tomem cuidado com a China. Tomem cuidado com a China que ela está usando o grupo para isso, isso e aquilo. É desnecessário dizer que todos os países dentro do cenário geopolítico buscam seus interesses. Não tem bobo aí. Ninguém está aí para fazer caridade, altruísmo. Ninguém está ali para isso. A China busca os seus interesses, como o Brasil busca os seus interesses, como a Índia busca os seus interesses, como a Rússia busca os seus interesses. Mas dentro dos países, tu pode contra-argumentar. Mas dentro dos países sempre tem agentes estrangeiros, sim, mas no cenário geral, na geopolítica, as lideranças deveriam estar ali para buscar os seus interesses. Então é desnecessário dizer, tome cuidado porque o lado de lá vai buscar os seus interesses. Isso é uma coisa que é evidente no campo de debate geopolítico. Só que o artigo ele tenta amplificar isso. A China busca usar os países dos BRICS como massa de manobra. Então tenta amplificar esses interesses. Tenta gerar essa discórdia, essa cisânia. Segundo ponto. Um tópico do artigo é dedicado ao Brasil. Tem um tópico, né, tem vários, digamos, subtítulos dentro desse título do artigo do Atlantic Council, e um deles é dedicado ao Brasil, que aponta que a tendência é de que essa ampliação dos BRICS e o fato do Brasil ter voltado a se tornar um entusiasta da expansão dos BRICS, ou de um BRICS mais forte, não tanto da expansão como de um BRICS com papel mais sólido, né? Até porque o Brasil ele tem uma postura muito mais conservadora em termos de ampliação dos BRICS do que Rússia e China. Assim como a Índia, o Brasil tem uma posição de tomar mais cuidado, guardar um pouco melhor que tipo de papel os membros originais terão, querendo mais poder de voz ali, né, mais poder de decisão para os membros iniciais, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e os outros tendem a seguir mais essa linha, então Índia e Brasil têm essa postura mais conservadora. Mas o fato é que o Brasil, ele hoje se engaja muito mais do que alguns anos atrás nos BRICS. E isso preocupa os Estados Unidos, que logicamente veem nos BRICS um grande risco. Então, um tópico é dedicado ao Brasil, a essa política que o Brasil tem tido de voltar a ser um entusiasta dos BRICS. Então, um tópico do artigo é dedicado ao Brasil. Ameaças ao Brasil, assim como à Índia, por se aproximar da Rússia, da China e do Irã. Logicamente que Rússia, China e Irã são hoje as grandes forças
antagonistas em relação aos interesses britânicos e estadunidenses. Sem sombra de dúvida, sempre que se fala de Rússia, China e Irã, se fala com um nível maior de agressividade. Se não há uma agressividade maior em relação à China, é porque muitos dos investimentos de forças consideráveis que bancam a mídia estão dentro da China. Agora, se não houvesse esse entrelaçamento, fruto da abertura da China para o mercado internacional, que inclusive serviu para fortalecer a China e criar uma armadilha de dependência para setores ocidentais, logicamente que a agressividade em relação à China seria muito maior. Até nesse ponto, a China conseguiu instalar uma contradição dentro da mídia ligada à OTAN. Que vai criticar? Então critica aí, porque se eu cair, tu cai junto. Esse é o ponto. Terceiro ponto. A OTAN tem apostado em fomentar as divergências dentro dos BRICS, que são naturais com o crescimento do grupo. Lógico, quanto mais o grupo cresce, mais vozes diferentes, mais ideias diferentes e mais divergências vão existir. E quanto mais isso acontecer, mais vão ter espaços para a geração de conflitos. É aquela coisa, né? Quando tem uma pessoa, as ideias preponderam, quando tem duas, o debate já acontece, quando tem três é maior, 4, 5, quanto mais gente, mais ideias diferentes. Os BRICS cabem nisso aí, entendeu? Continuamos aí, vamos falar um pouco de conflito na Ucrânia. Vou tomar uma água aqui. Eu explico às vezes que eu vou tomar água, eu falo algumas coisas que estão escritas, por mais que estejam na tela, porque tem pessoas que acompanham o canal e elas só escutam o áudio, tá? Tem gente que vai no carro escutando, então eu tento fazer uma fala a respeito das coisas que eu estou fazendo aqui, né? Mas o cara parou, por que ele parou de falar? Então, por isso que eu falo às vezes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o conflito na Ucrânia, mais um pouquinho, né? Todos os dias aqui praticamente tem fala sobre esse conflito. Discordância sobre o rumo da contraofensiva. Já estou falando sobre isso faz algum tempo, vamos trazer mais alguns capítulos aqui. Matéria do The Wall Street Journal é a seguinte: Estados Unidos e Ucrânia entram em conflito por causa da estratégia da contraofensiva. As forças de Kiev ainda podem romper as defesas da Rússia, mas o tempo está se esgotando, dizem autoridades dos Estados Unidos. Primeira coisa importante: essas divergências públicas só existem porque a contraofensiva está sendo um fracasso, é importante que se diga. Se ela estivesse sendo um sucesso, essas divergências públicas não viriam à tona, tá? Essas divergências não viriam a público, quer dizer. Então, essas brigas, elas evidenciam que um fracasso da estratégia. Aí o que existe por parte da OTAN? Jogar a culpa nas costas da Ucrânia. Temos visto isso de maneira repetitiva na mídia corporativa. Trouxe ali um mapinha da Ucrânia pintado em laranja, claro, né? Um mapinha que vocês veem no Google, né, como tá. Logicamente que depois do conflito esse mapa vai mudar completamente. Por quê? Porque a Crimeia, por exemplo, que eu coloquei o X ali, ela não faz mais parte da Ucrânia. Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk também já não fazem, mas continuam dentro do mapinha da Ucrânia. O aplicativo que eu uso utiliza ainda o mapinha da Ucrânia, inclusive pré-2014, que é com a Crimeia ainda fazendo parte da Ucrânia. Muito embora a Crimeia tenha optado por fazer parte da Rússia e todas as outras regiões também. Então, por enquanto, se vocês acharem um aplicativo que tem um mapinha que pinta aí os países com os contornos atualizados, me falem, mas o que eu encontrei por enquanto é esse e tem funcionado bem para as minhas discussões aqui, tem sido uma ferramenta eficaz. Mas a Crimeia ali que eu pintei, que eu fiz um X ali, ela é parte da Rússia. E está na discussão aqui por quê? Porque os Estados Unidos pressionam a Ucrânia para que tenha uma conduta mais focada em cortar as conexões entre a Crimeia e a Rússia. Enquanto a Ucrânia tem tido uma estratégia mais dispersa, e isso tem gerado discussão. Trago 2 pontos ali, começo pelas letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos querem um ataque com armas combinadas, conforme esteve na base de treinos da OTAN para os militares ucranianos, e um foco na região da Crimeia, que é o que eu estava discutindo com vocês aqui agora. Segundo ponto.
Um ataque com armas combinadas requer o apoio aéreo, segundo os militares ucranianos, ou seja, a Ucrânia coloca a parte dela. Vocês querem algo, mas para eu fazer esse algo que vocês querem, seria necessário que vocês dessem um suporte aéreo, o que vários países temem. Uma quantidade maior de caças e mísseis de longo alcance podem fazer com que a Ucrânia utilize esses equipamentos para atacar o território russo em profundidade. Isso pode fazer com que a Rússia associe diretamente as nações membros da OTAN, à Ucrânia e ao ataque que sofreu. E isso pode levar a um conflito direto entre a Rússia e a OTAN, que até agora tem sido de maneira indireta. Por isso que as nações tomam um certo cuidado, que ninguém é bobo de querer estar na alça de mira direta da Rússia. Continuamos na mesma discussão, letrinhas azuis. O general Zaluzhny voltou a criticar a pressão da OTAN por avanços mais rápidos. Aí a pergunta que eu coloco ali, acabou o amor, é porque esse mesmo Zaluzhny que aparece na foto aí, se vocês digitarem General de Ferro Ucrânia, vocês vão encontrar aqueles artigos que eles são comprados em várias mídias diferentes. Vocês sabem quando aparece um artigo igual em vários jornalões diferentes, né? O que significa? Que isso aí existem interesses graúdos que estão bancando isso. Houve um certo momento do conflito no qual o Zelensky já parecia uma figura desgastada que tentou se aventar a possibilidade desse Zaluzhny aí, que é o chefe das Forças Armadas ucranianas, ser um substituto político. O Zelensky tão logo percebeu, ele tratou de neutralizar politicamente o Zaluzhny. Por quê? Porque é um jogo de ferramentas. Todo mundo trabalha para ser a ferramenta favorita. Ferramenta que não é mais útil é descartada, e o descarte do Zelensky, meus amigos, vai ser da pior maneira possível. Tudo aquilo que a mídia fala a respeito do Prigozhin, o Putin matou o Prigozhin, é uma lógica de poderoso chefão, é um criminoso. Tudo isso que a mídia vende sobre o Putin, e podem perceber que existe um trabalho da mídia para vender o Putin como o cara que matou não só o Prigozhin, como vários membros da alta cúpula do grupo Wagner, o que tem como objetivo inclusive gerar crise entre o governo russo e o grupo Wagner. Todas essas acusações são fichinha perto da forma como a OTAN costuma descartar as suas ferramentas. E falando isso, eu discordo abertamente aqui, já falei várias vezes com você sobre isso, inclusive coloquei um textinho no canal do Telegram no dia de ontem, falando sobre como eu discordo dessa tese de que foi o Putin que mandou matar ou que matou o Prigozhin. Eu discordo dessa tese. Não acho que ela seja verdadeira. Continuo defendendo a tese de um desacordo no meio do setor de defesa. Aquela coisa Shoigu-Prigozhin. Não acho que isso passe pelo Putin. Acho que o Putin sabe a repercussão nefasta que tem a implicação dele no meio dessa situação. É uma crise, é um risco muito grande fazer algo desse tipo. Não é do interesse dele. Mas tudo aquilo que a mídia acusa o Putin, a mídia corporativa, é fichinha na forma como vão descartar o Zelensky. Segundo ponto. Daí a pergunta se acabou o amor é se agora o Zaluzhny vem sendo pressionado pelos mesmos setores que viam nele a grande esperança política para substituir o Zelensky. Segundo ponto. A Ucrânia esboçou seguir o plano da OTAN no início da contraofensiva, mas o resultado foi um número enorme de baixas e a destruição de armas com uma grande velocidade. Significa o quê? Que a Ucrânia até tentou a estratégia da OTAN, mas ela foi caótica, catastrófica. Tanto é que quando a Ucrânia começou a contraofensiva de maneira maluca, eu comentei com vocês, já tem articulista falando sobre operação suicida, porque a quantidade de baixas era tão grande, de perda de equipamentos, ainda que gerasse algum dano à Rússia, que os próprios generais ucranianos botaram o pé no freio. Terceiro ponto, o conselho da OTAN à Ucrânia, né, mistura de Ucrânia com OTAN, virou UTAN, né? O conselho da OTAN à Ucrânia é uma mescla de paródia de Blitzkrieg com manobra kamikaze, ou seja, um ataque com meia dúzia de tanques sem apoio aéreo, com operação suicida.
Isso é o que a OTAN está propondo e a Ucrânia não está embarcando. Ela está tendo dificuldades para fazer isso porque é uma operação realmente suicida da forma como a OTAN está propondo. Mas como a OTAN não está nem aí para os militares ucranianos, assim como não está nem aí para a Ucrânia, dane-se a Ucrânia por parte da OTAN, né? Essa é a opinião da OTAN. Esse é outro assunto em destaque do dia, né? Assunto interessante, trata da questão da guerra tecnológica, qual é o modelo de quarta revolução industrial que irá vigorar. Mais um pouquinho de água para molhar a garganta. E os Estados Unidos promoveram um recuo, temendo, logicamente, um apagão tecnológico, que é o que eu coloco na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta no título. Trago a seguinte matéria. Os Estados Unidos estenderão isenções de exportação de chips da China para fabricantes de chips de Taiwan e Coreia do Norte. É a isenção das sanções, ou seja, não precisa sancionar as empresas X, Y, Z, porque isso pode promover problemas em efeito bumerangue para os Estados Unidos. É do interesse dos Estados Unidos brecar o setor tecnológico e o desenvolvimento de produção tecnológica na China? É. Mas o nível de entrelaçamento entre os interesses econômicos de empresas dos Estados Unidos e a China é tão grande que é difícil fazer esse movimento sem gerar danos à própria economia dos Estados Unidos. É uma contradição enorme, tanto é que a China posiciona-se de que maneira? Vamos manter a estabilidade, vamos manter a globalização tal como ela se apresenta. Só que altíssimos interesses nos Estados Unidos e no Reino Unido veem que isso fortalece a China, porque a China está crescendo. A China, que era um interessante horizonte de investimentos, de lucro, mercados consumidores, hoje utiliza essa força econômica para desenvolver seu exército, a sua tecnologia, empresas próprias, tecnologia própria, soberania militar, territorial, digital. O que significa que ou os Estados Unidos mudam as regras do jogo que eles mesmos criaram e convidaram a China para jogar, ou eles vão ficar tomando ferro num jogo que eles mesmos criaram. O grande problema é como fazer isso sem também destruir a economia dos Estados Unidos. Existe uma contradição instalada aí. Quando os Estados Unidos chamaram a China para dentro do mercado, até para salvar o mercado, salvar a economia global capitalista de uma crise de acumulação lá na década de 1970, esperava-se que o próprio andar do capitalismo, dada a situação naquele momento, final da década de 70 e início da década de 1980, esperava-se que o socialismo com problemas para crescimento econômico fosse ser destruído por dentro pelo capitalismo que crescia. Só que o problema para o capitalismo, para os Estados Unidos, é que a China assimilou o capitalismo como ferramenta e se fortaleceu como Estado socialista nisso. Esse é o grande problema para os Estados Unidos. Não aconteceu aquilo que era esperado, aquilo que foi planejado. A matéria continua. Washington prioriza evitar turbulências nas cadeias globais de fornecimento de semicondutores. Os semicondutores são a matéria básica, o componente básico da quarta revolução industrial. Ou seja, eu quero derrotar a China numa guerra tecnológica, mas nisso eu acabo destruindo toda a tecnologia? A coisa não é por aí. Pintei aí para vocês a China em laranja. Taiwan, repito sempre, tá? Eu utilizo esse aplicativo porque ele é bom, mas algumas vezes eu tenho que fazer explicações porque, lógico, ele segue uma lógica aí, né? Taiwan é parte da China. Eu pintei em verde, assim como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país, pelo menos formalmente, independente. Taiwan não. Taiwan é um território com autonomia administrativa, mas é parte integrante do território chinês. Eu só pintei Taiwan e Coreia do Sul em verde para destacar ali a questão em relação à China. Tá? Então eu sempre faço esses acréscimos porque não é possível, né? A ferramenta funciona bem, só tem que fazer correções nela. Porque, claro, né? Ela dá independência para Taiwan, ela dá independência para Kosovo, coisas que eu discordo, mas eu faço as devidas atualizações. Não vou jogar o bebê fora junto com a água do banho. Né? Trago ali 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Empresas da Coreia do Sul, país independente, pelo menos formalmente, e de Taiwan, que é parte integrante da China, que encontram-se na China continental, escaparão das sanções.
Não porque os Estados Unidos têm um apreço pela China. Alguns vão dizer, né, aqueles das ideias loucas, né? Viu só, Estados Unidos e China estão ali, estão juntinhos. Os grandes empresários estão juntos com a China para promover o comunismo mundial, né? Não, é porque existem interesses entrelaçados. Eu quero derrotar o adversário, mas não posso morrer junto. Segundo ponto. A bolha da OTAN ainda não reúne condições para quebrar cadeias de suprimentos com a China. Esse é a avaliação a respeito desse processo. Não existem condições ainda para romper totalmente. Continua ali letrinhas azuis. Está aí a TSMC, que é a grande empresa de tecnologia de Taiwan, produtora de semicondutores. Acelerar a quebra de cadeias de suprimentos agora poderia prejudicar o próprio projeto tecnológico da própria bolha da OTAN. Antes da bolha da OTAN conseguir promover um rompimento total com a China, convém que seja possível que internalize as cadeias de suprimentos ligadas à tecnologia. Sem a bolha da OTAN dominar isso, não será possível sancionar a China e vai demorar ainda. Não é assim, para ter autonomia no setor tecnológico. Isso passa por matéria-prima, a China tem muito, isso passa por maquinário, isso passa por ter uma logística interconectada que permita aos países independer da China, e isso é muito difícil. O fato da China não ter sido absorvida pelo capitalismo como se esperava, de ter um governo liberal, capacho, gerou um problema, porque a globalização tem que ser revista. Porque, meu Deus do céu, os caras engoliram a globalização, e agora? Tanto é que a China defende a continuidade da globalização, não mais os Estados Unidos. Segundo ponto. Os Estados Unidos buscam internalizar a produção de semicondutores que hoje Coreia do Sul e Taiwan dominam. Só que Taiwan tem a questão da autonomia administrativa. A China gradativamente trabalha para incorporar Taiwan, trabalhando aquela coisa de conquista de corações e mentes, que num dado momento vai acabar acontecendo. O que os Estados Unidos buscam? Um movimento para fazer com que Taiwan rompa drasticamente com a China e um conflito comece a partir daí. A grande questão é, se um conflito começar antes da hora, é apagão tecnológico. Terceiro ponto. Os Estados Unidos estudam como manter relações com a China sem permitir o seu avanço tecnológico militar. Isso é algo muito complexo. Por os Estados Unidos, eles não têm conseguido de maneira eficaz. Quando permitem as transações, a China consegue crescer, quando cortam tudo, eles se prejudicam. Vou falar do continente africano aí, porque o Níger, ele autoriza o apoio de vizinhos. Coloquei lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta. Junta do Níger autoriza exércitos de Burkina Faso e Mali a intervir em caso de agressão contra o Níger. Tem um grupo de países ameaçando uma intervenção militar no Níger e o Níger busca parceiros que possam fazer uma contra-intervenção. A matéria continua. Os oficiais que tomaram o poder no Níger no mês passado disseram quinta-feira que autorizariam os exércitos dos vizinhos Burkina Faso e Mali a intervir no país em caso de agressão. Estão pintados ali em verde o Níger, amarelo Mali e laranja Burkina Faso. Trago 2 pontos para a discussão, começo pelas letrinhas vermelhas. Representantes do Mali e de Burkina Faso foram recebidos pelo novo governo do Níger, a junta militar. Mas não foi reconhecido internacionalmente. Mas está governando, o povo está apoiando, então é o novo governo do Níger. Se por acaso for derrubado por uma intervenção estrangeira, é outro papo. Mas até que se prove o contrário, de fato, o governo é a nova junta militar que depôs o presidente Bazoum. Segundo ponto, um acordo fruto desse encontro autoriza os 2 países, Burkina Faso e Mali, a intervirem no Níger no caso de qualquer agressão estrangeira. Aquilo que vocês devem estar pensando é justamente o que aparece na minha primeira frase em azul ali. Continuamos. Essa medida funciona como ferramenta de dissuasão contra nações da África Ocidental e a França e Estados Unidos uma incógnita. Ou seja, quando tu coloca Burkina Faso e Mali na parada, já existe um contrapeso. Opa, só um pouquinho. Já não é bem assim a situação, entendeu?
porque já não é mais todo mundo contra o Níger. Tem Mali, Burkina Faso, Argélia critica a intervenção, a Guiné critica a intervenção. Como é que vão se posicionar? Pode haver um conflito regional. E aí, o que eu coloquei no mapinha aí para vocês? Os países em amarelo são os que pensam em intervir no Níger. Se vocês voltam ali e veem aqui, devia ter pintado todos, mas acabei não colocando, coloca Mali, Níger e Burkina Faso, tem um senhor conflito regional ali. França está disposta a intervir também por interesses próprios. E os Estados Unidos já não se sabe mais. Já estão entre apoiar uma derrubada e buscar uma normalização para ter relações com a junta militar, que até agora não está muito afim não de negociar com os Estados Unidos. Segundo ponto, letrinhas vermelhas. Os países da África Ocidental disseram que estão prontos para um dia D, que diz respeito à possível intervenção militar no Níger, ou seja, estão prontos a intervir. Aí o Níger faz o quê? Busca conversas com Mali e Burkina Faso, que tiveram processos políticos semelhantes, governos civis corruptos, capachos, fracos, derrubados por juntas militares, para fortalecimento. Enquanto esses países em amarelo, muitos deles têm regimes civis fracos, corruptos, na mesma situação do regime do Níger que foi derrubado, o governante que foi derrubado, e tentam evitar que a lógica de deposição de presidentes fracos civis cresça para essas nações aí. Terceiro ponto. A Argélia denunciou planos franceses de intervir militarmente no Níger e, tanto é que negou o acesso ao espaço aéreo da Argélia, vocês veem no mapinha ali, para conseguir atacar o Níger. Aí, nisso eu estou fazendo algumas retomadas de coisas que eu já falei, juntando com coisas que eu estou dizendo agora. Vamos montando aí o quebra-cabeça com novos fatos. Vamos falar do Oriente Médio porque o governo de Israel confirma publicamente o apartheid. Né? Não é nenhuma surpresa, só estou trazendo os fatos porque eles são cada vez mais bizarros. Matéria da Al Jazeera. O Ben-Gvir diz que os direitos israelenses superam a liberdade de movimento palestina. Quando tu cria a lógica de que alguns cidadãos têm mais direitos do que outros, tu cria uma espécie de subcidadania. Isso é apartheid. Pode dizer, mas isso não é um uso inadequado. Não é isso, apartheid. Não é quando tu cria cidadãos de segunda classe e cidadãos de primeira classe. Tu cria diferentes modelos de cidadania. Alguns têm mais direitos do que outros. Quando Ben-Gvir diz que os direitos israelenses superam os direitos palestinos, ele está dizendo justamente que é isso. Israel está bancando o apartheid. A matéria continua. Os comentários do ministro foram repercutidos online e vistos como uma admissão aberta do apartheid israelense. Ao meu ver, foi. Claro, a minha conduta é uma conduta crítica em relação ao sionismo israelense. Mas, se for tomar pelo conceito de apartheid, ele admitiu isso. Está ali Israel pintado em amarelo e trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Ben-Gvir falou sobre fazer mais para garantir a segurança de colonos invasores da Cisjordânia. Ou seja, existem atividades de invasão de colonos israelenses em territórios palestinos e o cara quer dar segurança a atividades ilegais. Isso significa o quê? Uma prática criminosa do Estado israelense. Segundo ponto. A extrema-direita sionista no governo tem promovido pogroms contra palestinos, ou seja, estimula que hordas sionistas selvagens invadam, agridam, incendiem, destruam automóveis, imóveis de palestinos. Não só, o Estado não é só omisso, a gente está vendo um estímulo do Estado a esse tipo de prática. Quando hordas selvagens são estimuladas pelo Estado, o nome disso é pogrom, algo de que os próprios judeus já foram alvo ao longo da história. Preciso lembrar sempre, né? Continuamos no mesmo assunto porque o Ben-Gvir é esse cidadão aí, que eu já trouxe várias vezes a foto dele, mas nunca é demais trazer para mostrar a cara do meliante aí, né? Trago 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Ben-Gvir é um colono, ele está nessa situação que ele apoia, né, de que é um colono invasor que defende o direito de outros colonos invasores.
Ele próprio é um colono que alicerça a sua plataforma de governo, sua plataforma política, sobre a questão da invasão da Cisjordânia e violência contra palestinos. Ele alicerça a política dele sobre isso. Segundo ponto. O Netanyahu apoia a fala do Ben-Gvir, apoiou publicamente, já que a extrema-direita é base do seu governo, o que não significa que o Netanyahu em si, a sua política seja ela toda alicerçada sobre isso. O Netanyahu é um político fisiológico, ele ganha a forma da sua base de apoio. O Netanyahu antes não era tão brutal quanto agora. Por quê? Porque a sua base de apoio agora é brutal. Não estou isentando o Netanyahu, que é um político corrupto, fisiológico. Utiliza aí a pauta do judiciário para escapar de processos de corrupção. Terceiro ponto. O Netanyahu abraçou o sionismo radical para ter maioria no parlamento. Só que essa mesma maioria que ele tem por causa do extremismo sionista destrói o projeto regional dele de consolidação dos acordos de Abraão, já que boa parte dos palestinos, alvo da violência da extrema-direita, são muçulmanos, e isso acaba estragando os acordos de Abraão, que são parcerias entre Israel e estados de maioria muçulmana. Há uma contradição aí, né? Penúltimo assunto do dia é uma fala do DeSantis, Ron DeSantis, que é um candidato republicano, tem muito pouca chance de vencer, já que, se o Donald Trump concorrer, logicamente, né? O México está em pauta nas eleições, porque, matéria do portal The Hill, DeSantis promete enviar militares dos Estados Unidos para combater os cartéis de drogas no primeiro dia de governo. Está aí a foto do Ron DeSantis, que é governador da Flórida, né? Governador da Flórida. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. Ele é uma espécie de Trump para menores de 18 anos. Né? É uma espécie de Trump sem carga, um Trump mais controlado, assim, né? Não precisa tirar as crianças da sala para o Ron DeSantis, muito embora, né? Ele fala muitas bandalheiras, mas o Trump enfia o pé na jaca. O Ron DeSantis é uma espécie de figura, com um discurso trumpista, mas sob controle do regime político. O Trump já é mais complicado, né? Ele é um azeite na engrenagem, mas com muita areia, então ele gera muito problema. O Ron DeSantis bem menos. Mas o apelo do Ron DeSantis é muito menor que o do Trump, por isso que ele não consegue nem chegar nem perto dos índices do Trump em termos eleitorais, né? Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. O candidato foi questionado sobre o tráfico de fentanil para os Estados Unidos, que matou só em 2022 cerca de 75 mil pessoas nos Estados Unidos. É uma que chama de epidemia de drogas, né? Então tem um caso grave nos Estados Unidos ligado ao fentanil. Overdoses aí ligadas ao fentanil, e uma parte desse fentanil entra pelo México. E aí o Ron DeSantis disse que vai intervir militarmente no México para acabar com o problema. Segundo ponto, o Congresso já ventila usar o caso do fentanil para intervir militarmente no México, mas o motivo, ao meu ver, já discuti, é muito mais bagunçar o governo do López Obrador, que é um governo soberano, do que propriamente promover qualquer política contra as drogas. Algo que inclusive os Estados Unidos estão no meio, né? Não achem vocês que os Estados Unidos não tem um monte de gente ganhando dinheiro com venda de fentanil, né? Até porque manter a sua sociedade doente é parte do projeto de setores das oligarquias financeiras. O excesso de drogadição, problemas de saúde, porque tudo isso faz parte de um certo projeto, de manter a sociedade entorpecida. Alcoolismo, drogadição, falta de consciência das coisas que acontecem. Os caras estão ganhando dinheiro lá em cima, entendeu? E muitas das vezes diretamente com as drogas. Então faz parte do projeto. Trago aí 3 pontos, começo pelas letrinhas azuis. O Congresso trabalha para classificar cartéis de drogas como terroristas, o que legitimaria uma intervenção. Ah, por que o Donald Trump está aí, Thiago? Porque eu trago ele agora nas letrinhas vermelhas. O Donald Trump, favorito dentre os republicanos à presidência novamente, já apoiou publicamente a intervenção militar no México para combater os cartéis de drogas. Se isso é fala da boca para fora, se ele vai fazer, eu não sei, mas o fato é que o Muro do México ele disse que ia fazer e começou a fazer. Então tu defende o Biden? Longe de mim, por favor.
Não me coloque no meio disso aí que eu não quero, né? Vou ficar até bravo contigo se me chamar de apoiador de Biden, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui é que existe um bipartidarismo perigoso nos Estados Unidos, que nenhum deles favorece uma posição pró-latino-americana, entendeu? Ah, eu não gosto do Biden, eu também não gosto, detesto o Biden. Na última eleição briguei com muitos amigos que disseram que ele seria a civilização contra a barbárie. Para mim tudo é barbárie lá, entendeu? Agora, defender o Trump, porque o Trump vai salvar, porque o Trump também, o Trump falou que o povo latino-americano é uma merda. Terceiro ponto. Uma vitória republicana pode afastar o México de relações com os Estados Unidos, e o México tem estado aberto, tanto é que ele negou momentaneamente a sua entrada nos BRICS para manter abertas as portas com as transações com a América do Norte. Claro, muito por interesse de ser um novo horizonte de investimentos em caso de derrocada da China. Mas uma hostilidade e operações militares contra o México podem deixar a coisa bem difícil, né? E no mapinha aí tá até, não tinha colocado o mapa do México e dos Estados Unidos, tá ali, né? Repito o que eu já falei várias vezes, né? Ser vizinho dos Estados Unidos, que encrenca, né? Nossa senhora. México, hein? Que vida, né? Ser vizinho dos Estados Unidos. Precisa ter na raça mesmo, para ter raça todos os dias para enfrentar essa realidade de ser vizinho dos Estados Unidos. Estar no mesmo planeta que os Estados Unidos já é uma droga, né? Já é com essas oligarquias chupins, não o povo, falando das oligarquias dos Estados Unidos mesmo, atrapalham tudo, máquina de guerra, evitam soberania, mas de ser vizinho dos caras, né? Trago ali o seguinte título, vamos continuar na América Latina e vamos falar um pouquinho sobre a Guatemala que eu pintei em amarelo, né? O regime político quer matar o Bernardo Arévalo. Olhem a seguinte matéria que eu trago. A Guatemala, presidente e vice eleitos enfrentam ameaça de morte. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu a proteção a ambos. Por quê? Trago ali nas letrinhas em vermelho. O Ministério Público do país revelou, da Guatemala, revelou um plano para matar a chapa vencedora das eleições. No Equador temos uma situação parecida, né? A candidata do Rafael Correa precisa tomar todos os cuidados com a segurança, porque os setores tradicionais, os setores das oligarquias equatorianas, junto com os setores estrangeiros, já que os Estados Unidos também odeiam o correísmo, por vários motivos que eu já discuti com vocês, podem gerar uma confluência nefasta de interesses podres para aproveitar o cenário de violência para gerar problemas, entendeu? Já estão fazendo isso. Já tentaram no primeiro turno e o segundo turno vai ser complicada a coisa. Segundo ponto. Mais uma vez vemos a associação entre o crime organizado e regimes políticos. E a CIA, coloca no porque a CIA também tem um trelelê nervoso com o crime organizado. Tem uma história de relacionamento com crime organizado, é quem implantou e lidou com o negócio da heroína no Afeganistão, é envolvido com narcotráfico na América Latina. Então é preciso observar de perto isso. O Bernardo Arévalo também está em risco, assim como a possível vencedora das próximas eleições, que é a candidata do Rafael Correa no Equador. Então, precisa observar isso aí. Chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, o momento de pedir o apoio financeiro para os que gostam do canal, podem e querem apoiar. Apenas os anúncios que aparecem aí no meio dos vídeos não garantem o funcionamento do canal, a existência do canal. Se eu fosse depender apenas dos anúncios, seria muito difícil levar à frente esse trabalho. O que mantém o canal efetivamente são os apoios que alguns de vocês dão financeiros ao canal. Eu sou imensamente grato, sinal de que alguns de vocês confiam no trabalho a ponto de manter o trabalho funcionando com o apoio que dão. Estão aí as formas de apoio ao canal. Tem 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as formas são bem-vindas. Pode apoiar sempre com o valor que quiser, tá? É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Pode apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio financeiro virtual. Está aí o site do Apoia-se. Pode apoiar através do Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF, do CNPJ como chave Pix, tem gente que coloca o número do telefone como chave Pix.
eu coloco o e-mail, que é pixverdadeconcreta@gmail.com. Se vocês digitarem isso na chave pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. O pode ajudar também pelo botão Seja Membro, que é um botão que fica embaixo do vídeo. Ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor que vão do 8 ao 80, porque a rede exige que eu coloque faixas de valor. E aí vocês ajudam aqui pelo YouTube mensalmente. Todas as 3 formas são bem-vindas. Repito, agradeço aos que apoiam. Vou parando por aqui e tchau para vocês.